Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Ive. Bom dia, Ana. Flávia, bom dia. Sejam bem-vindas. Bom dia, Rose, Camila. Uhum. Bom dia, Rosanita. Bom dia. Vamos lá, mais um dia. Uhum. Bom dia. Mais um Sejam bem-vindas. momento para a gente escolher de novo. Que bom. Uhum. Mais um passo aí, né? Nas lições do Espírito Santo. Nossa. Vamos lá, né? Ontem iniciamos a nossa jornada, né? As lições do Espírito Santo, falando um pouquinho sobre, fizemos uma breve introdução, né? E hoje nós vamos para a primeira lição do Espírito Santo, que é a lição para ter, dá tudo a todos. Nossa, é uma lição muito linda, né? Ela contradiz tudo aquilo que a gente aprendeu aqui no mundo, né? Que aqui no mundo a gente aprendeu quando a gente dá alguma coisa a gente perde, né? E essa lição do Espírito Santo, ela é o oposto da lição do nosso ego. O Espírito Santo diz para a gente, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, né? Uhum. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, É. né? Então, vamos aqui então uma, dar uma acalmada. Estamos agora acordando, estamos despertando. Alguns estão na cama ainda, outros já estão até trabalhando, mas não importa. O que importa é que nós estamos todos aqui unidos. A mente está unida, porque a mente deseja e decide nesse momento e estabelece que a paz é a sua meta durante todo o dia. Essa é a nossa meta durante todo o dia. Independente do que aconteça, a nossa meta, a nossa meta é a paz. E para isso nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de alguém que nos lembre de que, sempre que não estivermos sentindo paz, a gente pode fazer uma nova escolha. E essa escolha é no agora. E o nosso dia é uma sucessão de agoras. Agora, agora, agora. É no agora que o Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo está na nossa mente. Ele é a parte sã da nossa mente. É a parte que pensa como Deus. Ele é a ponte desse mundo para o mundo real. O mundo real é um reflexo do céu. E o céu é um estado mental. É um estado de pura unicidade.
é um estado de puro amor, onde Deus e os seus filhos se unem para expandir a alegria, a felicidade e a paz. Essas são as dádivas de Deus para nós. Então vamos junto. Mais um dia que, de novo, são sucessões de agora, onde a gente pode sempre fazer uma nova escolha pelo nosso novo professor, que é o Espírito Santo. É ele que vai ensinar as novas lições para a gente. Amém. Amém. Vamos junto. Então, ontem nós fizemos uma leitura, né, do início do capítulo 5. Nós estamos, então, no capítulo 6. Vou pôr aqui. As lições de amor. E nós iniciamos ontem a jornada das lições do Espírito Santo, que está no capítulo 5. E agora, então, nós vamos para a primeira lição do Espírito Santo, que está na página 111. Bom dia a todos que chegaram agora, que a gente estava fazendo uma pequena oração, Deluzi, a Lili, Paola. Pronto. Tá aí. Vamos lá. Nós vamos falar então um pouquinho agora. Nós vamos entrar rapidamente, né? Jesus vai entrar rapidamente agora no corpo, né? Então a gente não vai se aprofundar muito no corpo, porque a gente já tem uma jornada, né, onde a gente fala bastante sobre o corpo, né? Então a gente vai fazer uma passagem rápida sobre como o Espírito Santo usa o corpo, né, como um meio de comunicação, para a gente poder lembrar a nós mesmos e aos nossos irmãos que a gente não é um corpo, a gente não é esse ser limitado que a gente acha que a gente é. A gente é um espírito é eterno, ele nunca morre, ele não é limitado. Né? Então, eu só sinto de trazer isso porque eu acho que a gente, né, se aprofundar mais do que isso, a gente pode ser que a gente perca um pouquinho, né, o que a gente quer falar sobre dar e receber é a mesma coisa, e quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, que é a primeira lição do Espírito Santo. Eu sinto só de pontuar da gente entregar agora que toda a ideia, porque a gente já tem uma ideia definida do que é dar aqui no mundo, né? Para ter dar tudo a todos, né? O ego já vai logo para aquele lugar aqui no mundo de dar tudo, de dar as coisas, de doar coisas, doar, enfim, dinheiro, comida, nananá, né? E aqui Jesus vai levar a gente para um lugar muito mais profundo do que isso, né? Ele não está falando aqui sobre esse dar aqui no mundo, né? Mas ele está falando sobre o conteúdo da nossa mente, né? O que é verdadeiramente dar, né? Porque é óbvio que aqui no mundo, se eu tenho esse paninho e eu dou esse paninho, eu fico sem o paninho, né? E não é sobre isso que Jesus está falando, né? É algo muito mais profundo. Então, vamos entregar agora, né, toda a ideia que a gente tem sobre
dar tudo a todos, né? Eu me lembro de que quando a primeira vez que eu entrei em contato aqui com essa lição, isso era muito forte na minha mente sobre o dar aqui, né? E, e não é isso, né? Não é desse lugar que Jesus está chamando a gente, né? Independe aqui o que você dá ou não. O que realmente importa é o que você está ofertando aqui através de pensamentos, através do que você está tirando, através dos julgamentos, né? E é através disso, né? Se eu dou alguma coisa aqui no mundo, qual é o propósito aqui na minha mente? Qual é o filminho que está rodando que eu sinto de dar? A partir de enxergar uma falta, uma escassez fora? Essa é a reversão que Jesus vai nos convidar a olhar. Enquanto eu pareço que dou alguma coisa, né? Como é que é isso na mente? Então eu sinto que é importante a gente lembrar disso, que não é sobre esse dar aqui. Esse dar aqui, depois de compreendido isso, esse dar ele é irrelevante. E aí você segue o fluxo do Espírito Santo. Às vezes você vai parecer dar alguma coisa, às vezes não, né? Mas tá muito certo isso na mente, né? Então sinto que é importante isso, porque a mente já vai logo para isso, sabe? Que tá sempre isso tudo muito ligado aqui no mundo. E não é esse lugar. Sim, sim. Muito bem. Como a Paty falou, o sistema de pensamento do ego é um sistema de pensamento baseado na escassez, né? Então, aqui no mundo, foi nos ensinado que se a gente der alguma coisa, a gente vai ficar sem, né? E o Espírito Santo vem e reverte esse sistema de pensamento, né, dizendo para nós que o que a gente está dando, a gente está dando para nós mesmos. Por isso que a gente nunca perde, a gente só expande, a gente só ganha, porque nós estamos dando para nós mesmos. Por E a isso gente que não é está muito mais falando, profundo, né? exato, e a gente não está falando na forma ou no comportamento, nós estamos falando, né, Na mente. no conteúdo da nossa mente. Eu sinto de trazer aqui vou tentar trazer um exemplo, né? Vamos ver se fica um pouco mais fácil de entender isso que eu e a Paty estamos tentando falar aqui no mundo. Vamos imaginar que a gente vai fazer uma reunião sobre criar um projeto, qualquer que seja o projeto. Vamos criar um projeto? Vamos. Aí a gente senta, várias pessoas numa sala, e a gente vai então começar a trazer uma ideia inicial sobre um projeto. Então eu trago uma ideia, aquela ideia ela vai sendo lapidada, expandida, né, entre as outras pessoas que estão ali, e dali surge um projeto, né? Então aquela ideia ela foi crescendo, ela foi expandindo até que chegou-se a um projeto, né, aonde todo mundo aprovou, aonde todo mundo entendeu que aquela lá era a melhor ideia para se praticar, aplicar, vamos se dizer assim, né? Então é uma maneira da gente entender um pouquinho, né, como é que funciona, né, aqui no mundo o conteúdo e a forma, né? Então uma ideia ela pode ser expandida, pode ser aprimorada, né? Então assim ela expande por quê? Porque todos que estão ali naquele momento estão querendo fazer com que aquele projeto se realize, se expanda, né? Saia do papel e crie alguma coisa e faça alguma coisa, né? Enfim, eu acho que ficou um pouco mais fácil para a gente entender dessa maneira, né? Então vamos lá. Vamos lá. Parágrafo 1.
Quando o teu corpo, o teu ego e os teus sonhos se forem, saberás que durarás para sempre. Talvez penses que isso se realize através da morte, mas nada é realizável através da morte, porque a morte não é nada. Tudo é realizado através da vida, e a vida é da mente e está na mente. O corpo nem vive nem morre, porque não pode conter a ti, que és vida. Se nós compartilhamos a mesma mente, tu podes superar a morte, porque eu a superei. Aqui Jesus está falando conosco em primeira pessoa. Se nós compartilhamos a mesma mente, tu podes superar a morte, porque eu a superei. A morte é uma tentativa de resolver o conflito sem decidir nada. Como qualquer das outras soluções impossíveis que o ego tenta, essa não vai funcionar. Bem claro, né? Explicou muito claramente a primeira sentença, né? Quando o teu corpo, o teu ego e os teus sonhos se forem. Perfeito. Deus não fez o corpo. Vou repetir. Deus não fez o corpo. Porque ele pode ser destruído. E, portanto, não é do reino. Nossa, isso vai de encontro a tanta coisa. Quando eu me lembro, quando eu li essa frase aqui, ela tá até grifada aqui. Parecia uma carreirinha de dominó caindo assim, ó. Enfim, vamos lá. O assunto não é corpo. Mas vamos lá. Deus não fez o corpo, porque ele pode ser destruído. E, portanto, não é do reino. O corpo é o símbolo do que pensas que és. Então, portanto, Jesus está dizendo aqui que você pensa que você pode ser destruído. Toda vez que você acredita que você é esse corpo. E isso vai, nossa, tá muito forte aqui. Isso cai por terra, sabe? As muitas falas que a gente usa, né? Pelo menos eu já usei muito isso. Igualando Deus ao corpo, né? A todo o mecanismo maravilhoso do corpo, como sendo de Deus, a perfeição, de que tudo, como que o corpo funciona, é perfeito e tal. Cara, não, não foi Deus. Não, não. Nossa, gente, isso aqui vem de encontro aqui no meu coração. Tantas respostas, tantas respostas. E só tenho aqui muita gratidão por saber que isso é assim. Então vamos lá. Vou começar
lá do início. Deus não fez o corpo, porque ele pode ser destruído e, portanto, não é do reino. O corpo é o símbolo do que pensas que és. É com toda a clareza um instrumento de separação e, portanto, não existe. O Espírito Santo, como sempre, toma o que fizeste e o traduz em um instrumento de aprendizado. Mais uma vez, como sempre, ele, o Espírito Santo, reinterpreta o que o ego usa como argumento para a separação, como uma demonstração contra isso. Se a mente pode curar o corpo, mas o corpo não pode curar a mente, nesse caso, a mente tem que ser mais forte do que o corpo. Todo milagre demonstra isso. Só sinto reforçar aqui, como nós aprendemos, né, tudo aqui no mundo pode ser reinterpretado pelo Espírito Santo. Então, o corpo, né, o curso Milagres ensina para gente que o corpo é neutro. O corpo é neutro. O corpo não tem vontade própria. O corpo, ele, ele vai reproduzir aquilo que a mente, né, manda ele fazer. Então, ele está dizendo aqui exatamente o que a Paty falou. Se a mente pode curar o corpo, mas o corpo não pode curar a mente, nesse caso a mente tem que ser mais forte do que o corpo. Então, quem comanda o corpo é a nossa mente. A gente achava que quem comandava o corpo, que o corpo era autossuficiente, né? Mas não. Quem comanda o corpo é a nossa mente. O corpo é um bonequinho Pinóquio. Isso, exato. Uma E o ego, marionete. uma marionete. E o ego vai tentar nos convencer de que a gente é um corpo, de que a gente é esse ser finito, né? Que nasceu, vai viver e vai morrer. E o Espírito Santo fala, não. Nós vamos reinterpretar essa crença que você tem sobre o corpo e nós vamos usar o corpo como um instrumento de aprendizado, como um meio de comunicação. É só para isso que o Espírito Santo usa o corpo. Perfeito. Parágrafo 3. Eu já disse que o Espírito Santo é a motivação para os milagres. Ele sempre te diz que só a mente é real, porque só a mente pode ser compartilhada. Corpos não se unem, mentes se unem. O corpo é separado e, portanto, não pode ser parte de ti. Ser uma única mente tem significado, mas ser um único corpo não tem. Nesse caso, pelas leis da mente, o corpo é sem significado. Para o Espírito Santo, não há ordem de dificuldades em milagres. Isso já te é bastante familiar a essa altura. E aqui Jesus está querendo dizer, porque ele já disse muitas vezes, né, aí até esse capítulo agora. Mas ainda não veio a ser verossímil. Ainda a gente não acredita totalmente nisso. Portanto, não compreendes e não podes usar isso. Nós temos muito a realizar em favor do reino para
deixar esse conceito crucial passar desapercebido. É realmente uma pedra fundamental do sistema de pensamento que eu ensino e quero que tu ensines. Eu vou só lembrar aqui a primeira sentença. Para o Espírito Santo, não há ordem de dificuldades em milagres. No sentido de ler de novo. Isso já é bastante familiar a essa altura, mas ainda não veio a ser verossímil. Portanto, não compreendes e não podes usar isso. Nós temos muito a realizar em favor do reino para deixar esse conceito crucial passar desapercebido. É realmente uma pedra fundamental do sistema de pensamento que eu ensino e quero que tu ensines. Não podes apresentar milagres sem acreditar nisso, porque essa é a crença na perfeita igualdade. Só uma dádiva igual pode ser oferecida aos filhos iguais de Deus. E isso é apreciação plena. Nada mais, nada menos. Tem uma escala, a ordem de dificuldades. Desculpa. Sem uma escala, a ordem de dificuldades não tem significado. E não deve haver nenhuma escala naquilo que ofereces ao teu irmão. Vamos lembrar que para um curso de milagres, milagre é uma correção na nossa mente. Nós não estamos falando aqui de milagre físico, nós estamos falando do milagre, de um curso de milagres que é a correção da nossa mente. A correção e a crença de que, e a confiança de que a separação de Deus nunca aconteceu. Então, quando Jesus fala sobre milagres, quando a gente não está em paz, quando a gente não está em paz, seja por qualquer motivo, uma raivinha, uma raivona, qualquer coisa, é porque nós nos separamos de Deus. Então, o milagre é a correção dessa separação. Desse pensamento de que Desse estamos separados. pensamento de que estamos separados. Então, e aí ele vai aparecer, né, amorzinho, de várias formas, esses milagres aqui, assim, né? A gente vai perceber, às vezes a gente nem percebe, né, porque é uma correção muito rápida, mas às vezes fica nítido, sabe? É uma ideia que você muda, é uma certeza que você questiona, sabe? É isso. O milagre, ele não faz nada, ele desfaz esse autoconceito, ele desfaz esse personagem, né, que acredita que é um corpo, né, então é na mente mesmo. E às vezes pode aparecer externamente, às vezes não. Nossa, amor, tá uma barulheira aí, né? Tá, ele está cortando a árvore aqui. Vamos lá, é a barulheira do ego aqui querendo que a gente desista. Mas nós vamos persistir, a gente persiste. É isso. Então vamos lá. Parágrafo 5. O Espírito Santo que conduz a Deus traduz a comunicação naquilo que é, do mesmo modo que ele, em última instância, traduz percepção em conhecimento. Tu não perdes o que comunicas. O ego usa o corpo para o ataque, para o prazer e para o orgulho. A insanidade dessa percepção faz com que ela seja, de fato, amedrontadora. O Espírito Santo
vê o corpo só como um meio de comunicação. E como comunicar é compartilhar, ele vem a ser comunhão. Talvez penses que o medo, assim como o amor, pode ser comunicado e, portanto, compartilhado. No entanto, isso não é tão real como pode parecer. Aqueles que comunicam o medo estão promovendo o ataque, e o ataque sempre quebra a comunicação, fazendo com que ela seja impossível. Os egos, de fato, se unem em aliança temporária, mas sempre em função do que cada um pode conseguir separadamente. O Espírito Santo só comunica o que cada um pode dar a todos. Ele nunca toma coisa alguma de volta, porque quer que tu a conserves. Portanto, seu ensinamento começa com a lição. Dois pontos. Para ter, dá tudo a todos. Nossa, aqui eu sinto dele que ele tem uma chave aqui para a gente compreender isso. Nossa, e eu quero receber aqui esse parágrafo 5 que o leu na sentença 5. Ele fala assim, né? O Espírito Santo vê o corpo só como um meio de comunicação. E como comunicar é compartilhar, ele vem a ser comunhão. Talvez penses que o medo, assim como o amor, pode ser comunicado e, portanto, compartilhado. No entanto, isso não é tão real como pode parecer. Aqueles que comunicam o medo estão promovendo o ataque. E o ataque sempre quebra a comunicação, fazendo com que ela seja impossível. Nossa, não sei o que tem aqui, mas eu quero receber aqui nesse. O que é compartilhar a comunicação? O que é uma comunicação quando eu compartilho? Porque comunicar não é falar. Aqui no mundo parece muito, né? Que é. Mas o que Jesus está dizendo aqui não é. A gente está o tempo todo se comunicando. E como é que mentes se comunicam? Através dos pensamentos. Eu posso estar falando A, mas na verdade o que eu estou comunicando é B. Então, nossa, tem um pedido aqui. Porque esse é o lugar para ter dar tudo a todos. Isso é compartilhar. Enfim, não sei. É isso. Tá aqui. Se chegar, eu comunico. Então, para ter, dá tudo a todos. Esse é um passo muito preliminar e o único que tens que dar por conta própria. Não é nem mesmo necessário que completes esse passo por ti mesmo, mas é necessário que te voltes nessa direção. Tendo escolhido ir por esse caminho, te colocas no comando da jornada, onde tu e somente tu tens que permanecer.
passo pode aparentar exacerbar o conflito ao invés de resolvê-lo, porque é o passo inicial para reverter a tua percepção e virá-la de cabeça para cima. Isso entra em conflito com a percepção invertida que ainda não abandonaste, ou não teria sido necessária a mudança de direção. Algumas pessoas permanecem nesse ponto durante um longo tempo, experimentando um conflito muito agudo. A essa altura, podem tentar aceitar o conflito em vez de dar o próximo passo para a sua realização. Tendo dado o primeiro passo, porém, serão ajudadas. Uma vez que tenha escolhido o que não podem completar sozinhas, não estão mais sozinhas. A gente, muito importante, pelo menos a gente pensar e refletir sobre o que foi falado no parágrafo 5, que o ego usa o corpo por 3 motivos: ataque, prazer e orgulho. E ataque, prazer e orgulho, isso não une, isso separa. Então, por isso que o lema do ego é busques e não aches. Esse é o lema do ego. Então, o ego sempre vai procurar aqui no mundo os meios para manter a separação, os meios para a gente achar que a gente é um corpo. Então, e o Espírito Santo, ele reinterpreta tudo isso, nos dizendo que o que nós temos que, no fundo, o que nós temos que fazer é desaprender tudo aquilo que nós achamos que tínhamos aprendido. Então, as lições do Espírito Santo como nosso novo professor, a primeira lição é a gente desaprender tudo que nós aprendemos com o nosso ego. É muito interessante isso, né? É até um desfazer paradoxal. total. É um desfazer, até paradoxal. Aprender as lições do Espírito Santo, que é o nosso novo professor, é desaprender tudo aquilo que a gente tinha aprendido com o nosso ego. Uhum. Isso é o início de tudo. A gente conseguir compreender um pouquinho isso daí, a gente está dando um passo muito importante, né, para a gente poder se aprofundar, né, nesses ensinamentos do curso em Milagres. Uhum. A Sirlene aqui perguntou: quando comunicamos é através dos pensamentos. Você pode repetir a sequência porque falhou. O que eu disse aqui, Sirlene, é no parágrafo 5, né? Quando ele fala que comunicar é compartilhar. E eu só trouxe, assim, para a gente realmente olhar, porque a gente acha que comunicar é isso aqui, né? Ó, comunico, né? Tô comunicando, tô falando. E não é, não é. Você pode comunicar em silêncio. Por quê? Porque a verdadeira comunicação é da mente, né? Então, e é através dos pensamentos. Os meus pensamentos, eles são a oração do meu coração. Por isso que Jesus, né, tanto
Vigie seus pensamentos, momento presente, né? É isso, o agora, né? Não tem passado e nem futuro. É isso, né? Porque a gente está comunicando. A gente é muito fácil. É só trazer alguma coisa prática, assim. É, quando você está, às vezes, conversando com alguém, né? E você está falando uma coisa e pensando uma completamente outra, né? E, e, e aquilo fica uma situação, sabe? Você sente um desconforto, porque não é aquilo que você está pensando, que o que você está comunicando não é o que você está falando. Por isso que Jesus fala muito da integridade da mente, né? Todo o trabalho aqui é para uma mente íntegra, é uma mente que pensa, que o que pensa, fala e faz está em comunhão, né? Esse é o lugar do espírito, né? Esse é o lugar de pessoa, de uma pessoa não, mas esse é o lugar que a gente pode deixar o Espírito Santo fazer através da gente, né? Então, por isso que a gente tem uma longa jornada aí, como Jesus fala, né? Nós temos muito a realizar em favor do reino, né? E ele vai realizar isso através de nós, né? Ele vai nos usar. Então, é importante a gente lembrar que comunicar não é só falar. O Espírito Santo vai usar pessoas que falam, entende? Mas precisa ficar muito claro para a gente isso, que, como que é? Comunicar é compartilhar, não é só através de palavras. Na verdade, as palavras são símbolos dos símbolos. A gente realmente está se comunicando na mente. Por isso que tantas vezes a gente, né, vê ali, sabe aquela coisa, o que eu estava pensando, a outra pessoa chega e fala. A gente tem uns exemplos aí de comunicação das mentes, né? Quando às vezes acontecem essas coincidências, né? É nesse lugar, é nesse nível, né? É um nível mesmo que não é corporal. Então, assim, é isso. Mas tem uma oração aqui no meu coração. Eu tenho uma oração que eu quero compreender aqui, esse parágrafo 5. Eu confesso e não tenho nenhum problema em falar aqui que tem alguns pontos aqui que eu quero compreender e tem uma oração aqui, Jesus, para que você me traga realmente uma experiência para eu poder reconhecer isso que você está escrevendo aqui, porque eu confesso que eu fiquei com um ponto de interrogação aqui, nesse parágrafo 5 e 6. E, nossa, e que alegria poder me abrir para realmente experimentar isso, porque intelectualmente a gente pode até, né, buscar aqui, mas eu não quero. Eu quero realmente experimentar. Isso. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Isso. A Cris está dizendo aqui, né, sobre o desfazer, né? É isso aí, desaprender tudo. Ah, Jana, o nosso sentir muitas vezes comunica com o olhar, com o corpo e não verbal. É isso mesmo, Jana. Uhum. É isso. Vamos lá. Estou aberta aqui, Jesus. Adoro, gente. É assim, sabe? É só pedir que ele traz, sabe? E ficar muito atento, ele traz. Então, é isso. Vamos juntos, Sirlene. Vamos juntos nessa oração, ficar muito atento aí, que ele vai trazer uma experiência mesmo para que a gente compreenda. E a nossa parte é só ficar presente.
Perfeito. É isso, né? Muito bem, muito bem. Obrigado, obrigado, pessoal. Um lindo dia para todos. Lembrando Hum, que a gente sempre pode fazer uma nova escolha quando a gente não estiver em paz. uhum. E Que alegria. tamo É junto isso. na mente. Tamo junto na Na mente. mente, gente. É esse é o lugar, entendeu? Que a gente tá junto. Porque de corpo, de corpos, nem eu e o Lu, ó. Ele tá num cômodo e eu tô em outro. Mas a gente tá tão junto. É muito gostoso, né? É muito alegre. É isso, amores. É isso. Obrigada, obrigada pela presença de todos. Uhum. Obrigado, pessoal. Até amanhã. Um beijo a todos. Bom Beijo. Bom dia. dia.